hoje eu recebi várias perguntas, né, de vocês ao longo desses dias, e uma coisa que tem me preocupado, e aí, assim, eu não quero que vocês parem de me mandar as perguntas, tá? Mas eu vejo que é algo assim meio que geral, e aí qualquer coisa vocês coloquem aqui nos comentários se confere o que eu vou falar ou não. Mas as pessoas ainda têm muito medo de atender pacientes com alguma queixa, principalmente quando não tem conhecimento da queixa, né? Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês, assim, e aí a queixa pode ser qualquer uma. Então, já veio gente falando assim, paciente com Alzheimer, paciente com câncer, paciente com hérnia de disco, paciente com dor lombar, que teoricamente parece mais simples, né? Paciente com... O que foi outro dia? Hipertensão, paciente com derrame. Então, todas essas queixas, tá? Essas doenças, né? De pacientes que chegam para vocês e falam, eu tenho isso, isso, isso. Eu posso receber massagem, tá? O que eu tenho para dizer de modo geral, né? Porque muitas vezes assim, eu fico perguntando assim, quando a pessoa realmente procura uma massagem, tá? Às vezes, lógico, ela quer resolver aquela queixa específica, mas de modo geral, o que a pessoa está procurando, na verdade, é um alívio, né? E a maioria das vezes é por causa de dor, Só que ela tem medo de que aquilo que ela tem piore. E aí, o que é importante vocês estudarem nos conceitos de massagem, na teoria da massoterapia, para vocês saberem, né, atuar nesses casos. Lógico que às vezes tem alguma atualização, mas de modo geral, o que a gente precisa ter bem claro na nossa mente e que vocês precisam estudar são as contraindicações. Então, lá a gente sempre fala assim, e é engraçado que todos os cursos meio que falam sobre isso. Só que muitas vezes o aluno ele não presta bem atenção. Ele escuta, mas entra por um e sai pelo outro, tá? E eu falo isso porque eu fui aluno e tem alguns conteúdos que são assim. Eu não sei porquê, muitas vezes, nas contraindicações, os alunos realmente têm essa amnese, sei lá, parece que eles escutam, participam da aula, parece que entendem, mas depois ficam na dúvida. E aí muitas vezes quando as pessoas me perguntam, né, eu chego e tento assim, e até eu peço desculpas quem achar que eu estou sendo meio grosso, tal, mas não, a minha ideia não é essa, tá? A minha ideia como professor é sempre tentar fazer com que você entenda, compreenda, tá? E lógico que algumas coisas memorize, tá? Mas, assim, eu jogo sempre uma pergunta de volta primeiro, a não ser que seja algo realmente, assim, mais complexo, que exija uma análise, aí eu faço... Mas, de qualquer forma, eu sempre acabo fazendo uma pergunta para você. E essa pergunta pode ser em relação ao próprio paciente. Por quê? Porque às vezes faltou informação para saber se aquilo ali é contraindicado ou não. E às vezes, né, tá claro na nossa situação, assim, se você estudou as contraindicações gerais da massoterapia, teoricamente você já teria condições de entender se, por exemplo, eu posso fazer massagem numa pessoa com hipertensão ou não. Se eu posso atender uma pessoa com câncer ou não. Quantas vezes, tá, vocês já não me ouviram falar a respeito de tratamento de massagem ou atendimento de massagem em pacientes com câncer? Quantas vezes a gente já falou sobre isso?
E ainda assim as pessoas têm dúvida, têm medo. Por quê? Porque o câncer realmente é algo muito sério, né? Algo muito importante, assim, que acaba gerando uma série de alterações na pessoa que realmente às vezes deixa as pessoas com receio. Mas eu já falei muitas vezes como proceder aqui. E aí eu falo assim, ah, você assistiu tal aula, tal, o que é o câncer? Como que é isso? Então eu tento sempre jogar essas perguntas para que você possa refletir efetivamente e tentar compreender e chegar à própria conclusão. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que na próxima vez, né, você vai desenvolver melhor esse raciocínio. E até estava assistindo umas aulas também no YouTube, na internet, assim como vocês assistem conteúdos, eu também procuro sempre estar assistindo. Para dois motivos. Para me atualizar, né? E também para conhecer o que tem, o que está aparecendo no mercado. E aí e agora está tendo a aula do novo fisioterapeuta, a semana do novo fisioterapeuta, da Valquíria Fernandes. E quem quiser acompanhe ela lá, porque ela dá várias dicas excelentes, tá? Valquíria Fernandes, tá? Depois, qualquer coisa, me manda um direct que eu mando para vocês o nome dela. E ela enfatizou algo que eu quero realmente também botar aqui no canal para vocês, que é o quê? Fazer com que vocês desenvolvam um raciocínio clínico no atendimento de vocês. Raciocínio no sentido de raciocinar mesmo, de pensar, né? E aí vem aquela coisa básica, assim, um exemplo, tá? Que eu já também falei aqui. O cliente fala para você que está com uma certa dor, né? E aí você vai ter que pensar. Bom, essa dor é o quê? É muscular? É articular? Ou é nervosa? Tá? A dor, a princípio, né? Lógico, tem algumas outras sem lesão, tem alguns. Mas para o massoterapeuta, eu preciso saber se é muscular, se é articular ou se é nervosa. E aí, eu tendo conhecimento disso, se a dor é nervosa, eu consigo, às vezes, mobilizar. Mas o meu resultado não vai ser tão positivo assim numa primeira sessão. Então, eu tenho que pensar que, para que eu consiga liberar ou amenizar uma dor neural, nervosa, de característica nervosa, eu preciso saber a causa, a raiz, onde está tendo a compressão, e aí, às vezes, pode ser articular e nervosa ao mesmo tempo. Então, eu preciso pensar ali se tem realmente uma compressão, uma rotação da vértebra, da coluna, nesse pensamento. Então, o que está acontecendo? E esses casos aqui, geralmente, é melhor a gente estar indicando para quem? Para o fisioterapeuta. E a gente não precisa ter medo, vergonha de passar, não. Procura o fisioterapeuta, tal, que é tranquilo. É onde a gente consegue atender, é onde a gente consegue fazer. E aí também, assim, lógico que você precisa saber como, né, ter esse raciocínio, né? E outra dica que eu já dei várias vezes, e eu vou falar aqui de novo. Como que eu sei se a dor é muscular ou não? Ou se ele tem alguma lesão inflamatória, né? Essa dor é muscular, mas ela pode ser muscular por tensão, aí descobri que é muscular. Aí ela pode ser por tensão ou pode ser por uma lesão. Como que eu descubro isso? Fazendo a digitopressão. Então eu pressiono e sustento essa pressão, seguro. Conto até mais ou menos uns 15 segundos. Pergunto para a pessoa, tá doendo? Ela sentiu dor logo no começo. Então eu pressionei, ela sentiu dor. Uma dor forte, tá? E aí você segura. Seja honesto, segura na mesma intensidade de pressão e conta até 15. A dor aliviou ou começou a diminuir, pode ser dor muscular mesmo. Conta mais 15, 20 segundos. A dor continuou diminuindo ou está praticamente zero,
Então significa que a dor era muscular mesmo. E a queixa do cliente tende a ser assim, aquela dor em queimação, tende a ser uma dor mais localizada, tende a ser uma dor assim, que incomoda ao movimento. Então, quando ele realiza o movimento, ele vai sentir dor. Então, essas são as características desse tipo de dor. Agora, quando tem uma lesão, o que vai acontecer? Essa dor não vai diminuir, ela não vai cessar. Você vai segurar lá os 15 segundos, ela fala assim, ó, não, tá igual. Aí, vamos, 15 segundos ainda é muito pouco, então eu vou esperar mais um ciclo. Fez o segundo ciclo, mais 15, 20 segundos. Ah, não, continua doendo igual. Se você ainda está na dúvida, pode fazer mais um ciclo de 15 segundos que você não vai prejudicar o cliente. Pressiona, mantém, sustenta a pressão e mais 15 segundos. E aí ele fala assim, não, continua doendo igual. Então para. Para por quê? Porque é como se você tivesse realmente cutucando o quê? Um machucado. Então é por isso que você não pode fazer a massagem ali naquela hora. E aí, assim, você precisa entender esse raciocínio, por quê? Porque na hora que você estiver com o cliente, é que você vai ter que tomar essa decisão. Então eu não consigo te ajudar muitas vezes antes, porque às vezes assim, ó, um paciente com câncer, eu já expliquei várias vezes, paciente com câncer, eu posso fazer massagem? Pode, lógico que pode, mas às vezes esse câncer, ele não é a queixa do cliente naquele momento. E aí às vezes eu estou fazendo uma massagem no pescoço e tá com alguma lesão, seja uma inflamação, seja uma ruptura de fibra muscular, seja um trauma agudo que não foi tão intenso, entendeu? E aí tá inflamado lá e eu não posso atender naquela hora, mas não é por causa do câncer, entendeu? É por causa da lesão inflamatória aguda desse cliente. E aí eu não posso atender por causa disso. E não por causa do câncer. Então as pessoas às vezes não entendem. E aí isso é que a gente vai trabalhar agora e que eu vou tentar direcionar os meus conteúdos para vocês nesse sentido. E eu espero que vocês, né, consigam desenvolver esse pensamento. Embora isso que eu já falei para vocês, assim, é meio caminho andado e vocês precisam, tá, assistir isso e praticar isso no dia a dia de vocês. Porque quando eu falo, parece simples. Aí vocês vão pôr a mão na massa e vão experimentar lá no atendimento, aí vocês não conseguem. Então o que eu quero que vocês façam é pratiquem isso. Façam esse teste, perguntem, conversem com os clientes. Tá? Muita gente tem medo. E até esse era o tema da live que eu ia falar hoje. Eu comentei falando desse problema que todo mundo tem dúvidas, mas o tema da live hoje seria comunicação com o cliente. Tá? Porque eu acho que isso é o mais importante. A gente precisa saber conversar com o nosso cliente, tá? Mas vamos ver aqui, eu acho que deve ter várias perguntas, vários comentários, baseado no que a gente falou. E outra coisa, hoje a gente fez, né, a abertura no carrinho lá de boleto parcelado. E teve várias pessoas que compraram, muito obrigado. Eu não vi os últimos nomes lá na lista, então por isso que eu não vou saber citar vocês aqui, mas, tá? Fiquei bastante feliz, teve bastante realmente procura. Esse lançamento em específico está sendo um pouco diferente, por quê? Porque, né, eu estou aqui em Alagoas, né, em São Miguel dos Milagres, estou de férias, mesmo assim a gente ainda falou, não, vamos fazer tal, porque é melhor fazer do que não fazer nada, né? Ah, será que eu vou? Aí o Pedro, que é da minha equipe, ele teve umas férias antes, e aí o Leonardo tá lá em Londrina, sozinho, e aí teve várias coisas que foram acontecendo, mas graças a Deus deu certo, tá indo, tá? E aquilo que eu comentei com vocês, né, nas lives anteriores agora, a nossa expectativa de 2022 é muito grande, e o objetivo é realmente mudar algumas coisas para melhorar, Então, uma dos focos agora é justamente tentar gerar esse conteúdo que desperte esse raciocínio clínico em vocês, para que vocês tenham mais o quê? Confiança no atendimento de vocês, tá? E aquilo que eu falei para vocês,
contando essa historinha do começo da dificuldade das pessoas. Assim, é lógico que é conhecimento, mas no exemplo, assim, o problema às vezes não é o câncer em si, ou não é o derrame, ou não é a miocardite, não é o aneurisma, tá? O problema é o músculo que está tendo ali na hora. Por quê? Porque você não pode esquecer que você é um massoterapeuta. E você vai trabalhar o quê? A musculatura do seu cliente. É isso que a gente precisa pensar. Hoje eu tô de água, tá, gente? Ó. O Fernando perguntando aqui, ó, professor, você tem curso livre também para quem deseja pegar gosto pela... Tenho os cursos avulsos, tá? Tudo lá na plataforma da Hotmart. Tem o meu site marcelodói.com.br ou massoterapeutadesucesso.com.br. E aí você consegue ter mais informações a respeito. Se você não achar, me manda um direct, tá? Que aí eu mando o link para você e aí você pode estar escolhendo ali. A princípio, eu acho que esse curso mais completo é mais vantajoso financeiramente, porque ele é mais completo, vai ter 5 técnicas, mas você pode comprar cada uma avulsa também, acaba ficando um valor menor, lógico, mas se você for analisar o todo, tá, acaba sendo mais vantajoso. Mas tem opção. A maior vantagem desse massoterapeuta de sucesso, que está inscrições abertas agora, hoje a gente fez a liberação parcelada no boleto, então teve bastante gente que estava esperando por isso, e aí teve a oportunidade de estar comprando agora. É que a maior vantagem que eu falei isso é que essa relação que a gente cria na turma com o professor, o grupo, tá? De WhatsApp e a comunidade específica de alunos do curso Massoterapeuta de Sucesso. Por quê? Porque ali a gente vai ter aulas, tá? Que já era para ter tido uma falha minha, né? Esse final de ano foi bem corrido, o pessoal dos Covids aumentando e tudo mais. Então teve bastante coisa que aconteceram, mas que vai dar certo, tá? E a gente tem que mudar. Já era para ter feito uma aula em janeiro, como não deu, provavelmente eu vou tentar fazer 2 aulas em fevereiro. Se não, eu vou fazer uma em fevereiro e vou tentar fazer 2 em março ou em algum outro mês do ano. A gente tenta fazer pelo menos 2 aulas para ficar como 12 aulas no mês naquela comunidade específica. Aulas extras de conteúdos diversos, tá? Tudo para tentar ajudar vocês a evoluírem aí na carreira de vocês. Omar Y, massoterapeuta, ótimo. Depois Salvador, eu moro em Camaçari. Legal. A Eliane tá aí, a Adriana, é verdade, ó, a Adriana já deu risada ali. Professor, não posso matá-lo, jamais faria isso. Siga o cronograma que for melhor, não esqueça da minha cidade. Sim. Como você vê, como você sempre fala, estudar várias doenças para identificar as queixas. Isso. Massagem relaxante é bom para quem tem Alzheimer? Olha lá, ó. A pergunta. Né, Ana Souza? Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar, mas de modo geral, assim, quem tem Alzheimer, né? O que tem o Alzheimer? A pessoa tem uma série de debilidades. Ela vai ficando cada vez mais fraca, mais enfraquecida, esquecida. Então, no começo, você tem só a parte cognitiva que afeta. Mas com o tempo, isso acaba afetando todo o sistema muscular também. Então, com certeza é bom, com certeza é bom. Só que às vezes ela tem algumas complicações que impedem a gente de fazer a massagem, mas não é por causa do Alzheimer, é por causa de uma gripe, é por causa de uma febre, é por causa de uma inflamação, tá? Então são outros fatores que vão interferir. O curso que fiz foi um curso simples, só o básico. Entendi. Pouquíssimo conteúdo. Boa noite, você chegando agora, qual o tema? Essa fisioterapeuta, conheço o trabalho dela, muito bom, é verdade, tá vendo? Da Valkyria, né? Será que sou só eu que estou com a imagem congelada? Ih, deu algum problema? Chegou a travar? Voltou?
Deixa eu só... Como tá ventando aqui, gente, eu uso lente. Eu precisei colocar aqui um líquidozinho, tá? Obrigado, Valéria. Tamo junto. Fernando Guedes, ok, muito obrigado, meu caro. Vou dar uma olhada, qualquer coisa eu te procuro no direct. Isso. AMD Estética Luana, professor, se a dor continua no local, eu posso continuar a sessão de shiatsu, exceto no local da dor? Sim. Naquele local de dor, você não faz a massagem mais, tá? Para. E aí depois a gente continua, tá? A Karina Volpato. E o curso de Kiro? Vai sair. Vai sair esse ano com certeza, tá? A Eliane tá aqui hoje, tudo bem? A Eliane conversou comigo, muito bacana. Eu tô agora em viagem, mas assim que a gente voltar, a gente vai fazer uma mentoria, então é uma aluna. Tem essas vantagens, né, de estar participando do curso que o Fernando, que eu falei pro Fernando. A ideia é justamente essa, conseguir chegar ali na dificuldade que você especificamente tem, até aqui, ó, tem outros alunos nossos aqui, então a Eliane conversou comigo, a gente vai tirar essas dúvidas e eu quero que os outros também sempre me mandem essas perguntas, tá? Até a Karina que tá aí, assim, Karina, um recadinho assim, em relação às dúvidas técnicas, pode mandar direto pro meu WhatsApp, tá? Tem lá no grupo, aí você manda para mim no privado, às vezes se você não quiser botar no grupo, porque aí direto para mim fica mais fácil de eu estar respondendo, tá? Isso. Então, eu vou colocar aqui um tema de hoje. Como me comunicar com o cliente. E vou excluir isso aqui porque foi errado. Como comunicar com meu cliente. E aqui existem alguns aspectos assim que eu considero muito importantes, tá? Mesmo porque também, às vezes, muitas vezes, né? Esse erro de comunicação custa caro, tá? E as pessoas têm mania, assim, a primeira coisa que acontece, André, professor, ainda não estou no grupo do WhatsApp, já recebi o acesso. Isso, Andréia, isso. O grupo do WhatsApp vai ser formado na segunda-feira. Não, domingo encerra as inscrições, aí a gente espera isso tudo terminar, e aí na segunda-feira a gente começa a fazer o grupo de WhatsApp, tá, Andréia? Então, a questão da comunicação, assim, o primeiro item que eu gosto sempre de conversar com vocês é que muitas vezes a gente acha, ou né, a gente tem a ideia de que eu não preciso falar algumas coisas porque é meio que óbvio para mim e para o meu cliente. E óbvio não existe, gente. Não existe, tá? Você precisa ter a certeza de que o cliente entendeu aquilo que você está falando com ele. Então, por exemplo, assim, pode ter erro de comunicação. Quais são os principais erros de comunicação? Horário agendado. Então, a pessoa acha que você agendou tal horário para ele. E aí, às vezes, ele chega e ele fala assim, mas você não confirmou. E aí eu marquei outra pessoa. Então já é um problema de agenda, um conflito. Mas por quê? Porque não teve uma comunicação efetiva ali com o seu cliente. Então a gente precisa ter essa comunicação clara. Às vezes, mesmo por WhatsApp,
né? Pode acontecer esses erros. Mas a vantagem de você fazer tudo pelo WhatsApp é que fica registrado. Então, pelo menos assim, o cliente ele não vai deixar de ficar bravo, tá? Só que ele vai saber que o erro não foi seu, foi dele mesmo, por exemplo. Então essa é uma vantagem, né, que você tem. Só que não adianta assim a gente ficar feliz que o erro não foi meu se você deixou o seu cliente insatisfeito. Porque aí, por causa disso, às vezes ele pode virar um descliente seu, entendeu? Então você acaba perdendo o cliente. E aí o que é melhor? Você ter a razão e perder o cliente? Ou não ter a razão, né? E manter o cliente? Lógico que se o cliente é muito mal educado, se o cliente é muito xarope, e existem alguns que são assim e tal, de repente tudo bem, vale a pena. Mas se você não tomar cuidado, isso pode acontecer com muita frequência. E isso é um erro assim muito grande. Então, esses erros de falta de agendamento, tá? Por falta de confirmação, é muito complexo. E aí eu sempre falo para as pessoas assim. Outro dia uma outra aluna, né, me falou assim: professor, o pessoal tem marcado muito em cima da hora. Será que eu posso considerar como uma sessão paga e tudo mais, tudo mais? Falei assim, ó, gente, toma cuidado, porque isso pode gerar uma insatisfação muito grande do seu cliente. Agora, você faz confirmação do seu atendimento quanto tempo antes, né? Então isso faz parte da comunicação. Então você tem que mandar um WhatsApp, ó, geralmente assim, algumas horas antes. A gente costuma mandar na clínica assim, sempre assim, no horário da manhã, à noite, você confirma os pacientes da manhã, sempre um período de antecedência. E no horário da manhã, você confirma os pacientes da noite. Então é 9 horas, a hora que começa a abrir lá a clínica, 9 horas, 9h30, tá? A menina já começa a confirmar os atendimentos das 2 horas da tarde, né? Isso dá 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, umas 5 horas de antecedência, você começa a confirmar os pacientes. E aí você tem que mandar o WhatsApp, porque você tem que lembrar ela. E aí, às vezes, assim, se no dia você manda e ela tem um horário às 2 horas, ela vai lembrar assim, fala assim, eu tenho um compromisso, tá confirmado, ok. Aí, beleza. Então, a chance de você ter uma ausência, uma falta, assim, na sua agenda, vai ser bem menor. Ainda vão acontecer, tá? Ainda podem acontecer. Mas já vai ser bem menor quando você confirma com esse tempo de antecedência. Lógico que é diferente à noite, que né, a gente trabalha até às 21 horas, e 9 horas da manhã no dia seguinte tem os atendimentos. Então dá um horário maior, mas aí você vai começar lá pelas 8, 8h30, já confirmar os clientes do dia seguinte de manhã. E aí a diferença de horário é maior, mas a pessoa também já tem uma programação. Ele vai dormir e já fala, putz, amanhã não posso esquecer, tem um horário lá com o Marcelo e tudo mais. Então, esses tipos de confirmações, elas são importantes. Às vezes, assim, que nem a Camila tá falando aqui para mim, ó, eu também faço isso, confirmação por períodos, tá ótimo, é importantíssimo. Mas eu sei que tem muita gente que está iniciando que não faz isso e tem que fazer essas confirmações, tá? E aí, na confirmação, tem que ter uma comunicação bem clara, confirmando horário, serviço, tempo, tá? E data. Que outro dia uma cliente chegou lá na clínica e falou que tinha marcado um horário, tá? E na verdade ela tinha marcado na semana seguinte. Sorte também que estava no WhatsApp e tal e tudo mais. Só que assim, ela fica brava e a gente não quer isso, né? A gente tem que tentar dar um encaixe, facilitar esse processo para que dê tudo certo, mas é complicado. Agora, se você tem lá no WhatsApp e você mostra que você estava errado, aí é um problema, né? Aí é um problema que a gente tem que realmente consertar isso, tá? Outro aspecto que a gente tem que ter na comunicação com o nosso cliente é em relação ao valor do nosso trabalho. E aí, às vezes, a gente tem vergonha, né? Vergonha ou timidez, ou sei lá o que a gente pode chamar de cobrar. E aí o profissional mesmo, tá? Que aplica a massagem, muitas vezes tem vergonha de fazer a cobrança, tá?
Mas a gente tem que aprender a desenvolver isso e a gente tem que pagar, tem que receber. Eu, particularmente, como tenho o pessoal lá na recepção, tá? Tem as meninas nas recepção, as recepcionistas que fazem agendamento e tudo mais, então elas sempre recebem no final do atendimento. Sempre recebem no final do atendimento. E, de modo geral, esse é um procedimento que você pode ter. Só que assim, quando o cliente começa a ficar muito frequente, ele fica com uma mania, posso pagar tal. Se ele tiver uma preferência específica, você pode abrir uma exceção. Mas se não, tem que pagar sessão a sessão, tá? E tenta deixar isso bem claro. Não inventa moda. Não, fala assim, se o cliente chegar e falar assim, você prefere que eu te pague antes ou depois da sessão? Olha, eu prefiro que seja o pagamento antes. Tem algum problema para você? Responde. Tem que ser claro, direto. A sua preferência. Não chega para o cliente e fala assim, tanto faz, o que você preferir. Entendeu? Tome a rédea ali na comunicação. Isso faz a diferença. Então, receba antes. Agora, tem alguns clientes que preferem pagar depois. Fala assim, e como é que funciona o pagamento? Geralmente, os clientes fazem pagamentos antes da sessão, tá? Mas, como é a primeira vez, né, a gente pode estar decidindo em comum acordo sem problema nenhum. Que se você tiver alguma preferência e tal, aí você pode eventualmente abrir isso no começo, tá? Mas, de modo geral, se ele também te dá abertura para decidir isso, sempre põe ali o que você acredita, o que você gosta. Eu mesmo, quando vou no domiciliário, eu prefiro sempre após a sessão, após o atendimento. E aí, não tem problema. Tem gente que gosta já de receber antes, também não tem problema nenhum, tá? O mais comum é você receber após a realização do serviço, Então, mas deixa claro que você recebe sessão por sessão, por mais que ele vá fazer mais vezes e tudo mais, tá? Ele vai pagar sessão por sessão, a não ser que ele também solicite uma exceção para você, converse, explique, tenha sentido, fala assim, será que é possível, tal, a gente fazendo, tal. Aí não tem problema nenhum, desde que seja em comum acordo e desde que esteja bem claro, né, como que vai ser esse pagamento. Aí deu um erro um mês, beleza, você entende e tal. Deu erro o segundo mês, já era, terceiro mês não existe. Então você simplesmente fala assim, ou a gente acerta, ou não consigo mais vir, entendeu? Você dá no máximo 2 chances para o cliente, tá? Então tem que ter esse desenvolvimento, tá? Tem que ter essas tomadas de decisões e tem que ter a comunicação correta com esse cliente. Isso é importante, tá? Isso vai fazer muita diferença no seu resultado final. Ele vai entender o que você está fazendo. A Fabiane Fer, receber depois corre o risco do cliente dizer, não gostei, não vou pagar. Tenso. Olha, isso aí eu já ouvi falar, mas isso para mim não é o que a gente tem que pensar, tá, Fabiane? Mesmo porque também a gente tem confiança no nosso trabalho. Alguns podem ter má fé e tomar esse tipo de atitude, mas não é comum isso acontecer. E eu posso dizer, nesses meus 25 anos de experiência, tudo bem que no começo eu não fazia domiciliar, porque eu morei no Japão, né? E os pagamentos eram todos antecipados lá, porque não tinha recepção, era tudo maquininha, né? Você bota a moedinha na máquina, aperta o botão e aí você vai para a fila de espera. Aí dessa máquina aparece pra gente o número do cliente, tá? No começo não, tinha ainda uma recepção, mas a recepcionista era só para fazer a associação do número que ia entrar na sequência. Mas assim, de modo geral, né, mesmo na minha experiência toda, assim, nunca aconteceu isso, tá? E aí você precisa ter, né, a sua confiança, precisa ter o seu básico de atendimento, tá? Aqui eu atendo e recebo pagamento no final de cada sessão. Diálogo é melhor. Isso mesmo, isso mesmo. No Japão, jamais alguém daria calote. Não, mas isso era no começo do meu trabalho, né? Que eu comecei trabalhando lá.
E aí tem isso. Mas aqui no Brasil mesmo, depois, trabalhando, atendendo, isso nunca aconteceu comigo, tá? Já tive, sim, casos em que o cliente, assim, eu quero fazer toda semana, né? E aí, será que a gente pode pagar por mês, tal? Não, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Conversando, né? Aí, hoje em dia, com o Pix, ficou muito mais fácil, né? Porque antigamente, ou a pessoa tinha dinheiro, ou a pessoa tinha que te dar um cheque. E aí teve um período que não tinha Pix e o cheque também era muito ruim da gente conseguir, né? Então as pessoas não tinham muito formas de pagar assim, não tinha dinheiro ali para te pagar na hora. E aí ficava meio ruim. Então você tinha que ter a opção do cartão de crédito, mas aí você ficar carregando a maquininha acaba não sendo uma coisa muito prática ali, né? Mas as formas de pagamento também são importantes, tá? Isso não entra no tema de hoje, mas também é fundamental. E aí, assim, se você tem uma maquininha de cartão de crédito, você tem que já embutir o valor dos custos dessa maquininha de cartão de crédito na sua sessão. E não fica cobrando um valor a mais por isso, entendeu? O cliente ele não precisa saber, tá, dos seus custos, ele quer saber do seu valor de massagem, de serviço. Então, se você está cobrando R$ 100, é R$ 100 e acabou, entendeu? Não é R$ 100 mais 5% da taxa de cartão. Ou não tem que justificar, não, só aceito débito porque, né, crédito demora muito para eu receber e ainda tenho uma taxa de 5% para pagar. Ele não quer saber disso. Então se organize e ofereça condições de pagamento. É o que tem hoje no mercado. E as pessoas querem isso. Eu só pago tudo no cartão de crédito, gente. Não tem como. Outro dia a cliente, eu estava aqui, tudo bem que aqui na praia, né? Interior, tal, mas já está tendo muito turista e tudo mais. Eu duvido que os turistas tragam dinheiro aqui, tá? Ainda mais hoje com o Pix ficou mais fácil, né? Mas assim, eu tenho mania de pagar tudo no crédito mesmo. E aí a cliente falou assim, eu fui comprar peixe, gastei lá R$ 300, tá? E aí eu não consigo pagar no cartão de crédito. Embute o preço. R$ 300, 5% dá R$ 15. Cobra 315. Mas não precisa falar para mim, embute isso no valor lá do quilo do peixe já. Entendeu? Não precisa falar para mim que você está pagando a mais por causa da taxa do cartão. Eu quero saber do valor do peixe. Aí eu decido se eu compro ou não compro. E aí pode ter certeza que não vai ser esses 5% que vai fazer eu procurar uma outra peixaria para comprar. Ou vou procurar um outro massoterapeuta para comprar. Agora, quando você fica falando que não aceita crédito, aí sim ele pode procurar outro que aceita crédito. Tá? Então isso pode acontecer. Então, às vezes, você tem que ter essas opções, né? E aí eu sempre falo assim, quem por exemplo, quer receber por cartão de crédito, mas não tem ali como, o que você pode fazer? Aceita pagamento, faz o cadastro no PicPay ou no Mercado Pago, porque aí você dá a opção do seu cliente pagar com cartão de crédito para você, tá? Vai ter lá um desconto, uma taxa e tal, mas isso vai ter em todos os lugares, né? Ana Souza, professora, em relação à comunicação com o cliente, como lidar com o cliente que após a massagem tem segundas intenções? E isso também vem naquela comunicação pré, quando a gente utiliza o termo massoterapeuta. Então, qual seria a sua queixa? O que você pode conversar antes é em relação a isso. E outra coisa, se tudo bem, né, não conseguiu conversar antes, não detectou nada assim que pudesse ser anormal, e o cliente chega e tem segundas intenções no final, ele pede a finalização. Você pode assim, desculpa se, né, houve um mal entendido, mas aqui a gente trabalha com serviços de massagem terapêutica, orientais e ocidentais, e esse tipo de serviço eu não faço. Se você quiser outra pessoa, tá? Procurar outro lugar, fique à vontade, né? Então, você tem que dar resposta clara na hora ali para ele também em relação a isso, entendeu? Fique à vontade, tá? E aí, assim, se acontecesse comigo, eu ia falar assim, não precisa nem pagar a sessão,
e estamos encerrados. Se está no seu espaço, você pode dispensar a pessoa, entendeu? Pode dispensar a pessoa. Às vezes as pessoas elas não são mal educadas, tá? Mas acaba vindo com essa situação e acaba gerando esse desconforto. Mas no meu caso, assim, eu falaria dessa maneira. Eu falo assim, ó, aqui a gente trabalha com serviço de massagem terapêutica e não realiza esses tipos de serviço. E por isso, tá? Caso você queira, você pode estar procurando algum outro lugar para realizar esse tipo de serviço, porque aqui a gente não realiza. Fique à vontade, pode se trocar de roupa, tá? E eu vou sair da sala e você vai poder se arrumar, trocar de roupa e estar procurando em outro lugar, tá? Seja claro, seja claro. Algumas pessoas que já têm mais experiência, que conseguem lidar melhor com essa situação, consegue conversar ali com o cliente, e às vezes o próprio cliente te dá uma brecha para você conversar, porque o cara não é mal educado, o cara não é... Mas assim, eu particularmente acho que não vale a pena você ficar, né, dando brecha para esse tipo de cliente. E outra coisa, depois bloqueia o número dele, tá? Marca o número dele, não deixa mais ele marcar um horário. Porque às vezes ele vai querer, assim, por constrangimento e tudo mais, ficar... Mas isso aí seria piedade, dói, e não vale a pena esse tipo de dinheiro entrando na sua conta, tá? Essa não é a ideia e isso não vai fazer com que você cresça. Por quê? Porque daqui a um tempo ele vai parar. E se você começa a atrair clientes desse tipo, né, ele começa a falar para outras pessoas e de repente aí começa a vir mais gente ainda te procurar nesse sentido. Então você acaba atraindo mais essas situações. E é melhor o que então? Eliminar pela raiz. Aconteceu, tchau, acabou, não atendo mais, tá? Eu agiria dessa maneira, tá? Eu sei que às vezes não é fácil no começo, mas tem que ir se preparando para alguma tomada de decisão mais firme, tá? Mais firme. Porque alguns clientes recebem a massagem na boa. Após a massagem, começa o assédio e como lidar com isso, aquilo que eu estava falando para você, tá? E aí, às vezes, assim, se ele já fez a massagem inteira, beleza, né? Aí, às vezes, você tenta ali receber o dinheiro, mas depois bloqueia o cara. Bloqueia o cara, entendeu? E aí você tem que ser bem firme e direto nessa comunicação. Fala assim, ó, nós não realizamos esse tipo de serviço, tá? Aqui a gente trabalha com a massagem terapêutica, tá? Então você tem que ser bem claro nesse sentido. Usa esses termos, massagem terapêutica, faz uma pressão mais forte, usa o cotovelo, tá? Pega um pouco mais pesado ali na massagem para ele sentir dor mesmo. Isso pode ajudar. Professor, como eu explico para o cliente que a massagem passou por reajuste no valor sem ser um choque para ele? Na verdade, essa é uma boa pergunta, tá? Goldfall, só que assim, hoje em dia as pessoas já têm um conhecimento melhor em relação aos reajustes. Que nem, por exemplo, todo ano você deve reajustar os seus preços. Você não deve nunca ficar parado no preço, tá? Reajuste é uma coisa normal. Tudo na nossa vida reajusta, né? Então a gente está acostumado com isso. O que não pode é você passar dos limites. Então, por exemplo, que nem isso acontece às vezes com algumas pessoas. A pessoa fica ali 5 anos sem reajustar serviço de massagem, aí de repente sai de 50 e vai cobrar R$ 90. 50 mais 10, 55 mais 10, 60 mais 10, 66 mais 10, 71 mais 10, daria ali R$ 79. Então, ele em 5 anos, o valor dele estaria em R$ 79 se ele tivesse reajustado de 10 em 10%. Mas ele ainda está cobrando R$ 50 que eu falei, né? R$ 50. Então, olha a defasagem que ele está tendo. R$ 30 de diferença, mais de 50% do valor. Então, por isso que tem que tomar cuidado. E você não pode, então, de repente, assim, fico 5 anos cobrando R$ 50, de repente vou cobrar 90. Não pode isso, tá? Então tem que ir sendo aos poucos e todo ano você tem que reajustar, nem que seja no mínimo da inflação. Que nem, por exemplo, quando as inflações eram 4, 5%, a gente subia relativamente pouco, 4, 5%. Que nem agora que deu
né, teoricamente um pouco maior, você reajusta um pouco mais, tá? Por quê? Porque alguns custos subiram mesmo. E se você não reajusta, tá? Você corre o risco de estar tendo um prejuízo razoável. Então você precisa sim reajustar. Agora, não é uma questão de explicar para o cliente, tá? Mas se você, porventura, tiver que explicar para o cliente, você pode realmente assim usar ao pé da letra os motivos. O aumento também nos seus custos de trabalho. Então, por exemplo, se você faz domiciliar, a gasolina subiu muito. O deslocamento subiu demais, tá? Depreciação do carro e tudo mais, que existe, mas a gasolina por si só já justifica. O aluguel do seu imóvel, do seu espaço próprio também já justifica, tá? Então tudo isso, a conta de luz que aumentou, a conta de água que aumentou. Então os próprios aumentos e reajustes nos seus custos que justificam você estar reajustando o valor do seu preço. E isso é essencial para o negócio se manter saudável, tá? Você precisa sim fazer esses reajustes. A Fabiola Barros Design. Estou cobrando 50% de adiantamento do serviço. Máquina do PagSeguro PJ não cobra taxas. É maravilhoso. Aí, ó, eu não sabia que máquina do PJ não cobra taxas. Então, do PagSeguro. Então é interessante, tá? Fica como uma opção para que vocês conheçam ou pesquisem a respeito disso, porque às vezes vale a pena, né? A Fabiola Barros tá falando aí. Geralmente, assim, o que você pode cobrar 50%, e aí é uma outra coisa interessante. Muito obrigado, viu, Fabiola? Principalmente quando é pré-agendamento, né? Você já pede para ela te mandar 50% adiantado, tá? No pré-agendamento. Para garantir a sessão, para garantir o horário. Então eu acho que isso vale a pena. Em São Paulo, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma massagem no Hyatt Hotel, num pessoal numa clínica lá que eu gosto bastante, e eles pediram para eu pagar tudo antecipado também. Lá eu paguei a sessão inteira antecipada, e a sessão lá eu acho que é 200 e poucos reais, 250 reais a sessão. E aí eu tive que pagar tudo adiantado no cartão de crédito, tá? Fale um pouquinho sobre o PicPay e o Mercado Pago. Então, o PicPay é uma carteira digital. Então, é uma outra forma que você tem de fazer pagamentos via cartão de crédito para outras pessoas. Para um determinado valor, até um determinado valor, que aí eu não lembro qual que é, se é 800, 700 reais, o cliente não paga nenhuma taxa para isso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma transferência de dinheiro pelo meu cartão de crédito para o meu massoterapeuta, eu posso fazer isso, né? Tem opção. Se eu cobro uma taxa, mas aí cobra dele mesmo, mas você dá a opção do cliente pagar com cartão, tá? Então o PicPay tem isso. E o Mercado Pago, e tanto o PicPay quanto o Mercado Pago, eles têm também as maquininhas, que aí é diferente, né? E aí quando você vira PJ, você pega lá a maquininha e aí eles vão pagar uma taxa para você. Mas é uma taxa, hoje em dia, mais acessível, né? Tanto do PicPay quanto do Mercado Pago. Então eles são, eu não sei se a gente chama de fintechs ou alguma coisa nesse sentido, mas são bancos digitais hoje em dia. Eles não são bem bancos digitais, mas eles vêm evoluindo para isso. Carteiras digitais, né? Que a gente chama, tá? E eu uso, por exemplo, tanto o PicPay quanto o Mercado Pago, porque eu vendo coisas usadas minhas, e aí às vezes a gente usa o Mercado Livre, que é parceiro do Mercado Pago. E aí esse dinheiro, às vezes eu deixo na minha própria conta do Mercado Pago, para não ter que ficar transferindo e pagando taxa, e já pago até minhas compras, pago o mercado, porque tem alguns mercados que aceitam pagamento via Mercado Pago, né? Você já gira o dinheiro sem ficar pagando taxas, tá? Isso é interessante. E o PicPay, que nem, por exemplo, assim, só um adendo. Na minha cidade de Londrina, tá? O estacionamento subiu para R$ 12. R$ 12 pelo período. Se você pagar pelo PicPay, você tem R$ 2 de desconto, que dá quase 20%. E aí você vai pagar R$ 10 pelo serviço, tá? R$ 10 pelo serviço. Teve o reajuste agora. Então por isso que eu falo assim, às vezes o PicPay, e o PicPay, assim, você pega o código, digita ali ou escaneia no celular, já faz o pagamento e acabou, tá? Acabou, tá? É muito interessante nesse sentido. Então é uma forma rápida. E você consegue pagar pelo cartão de crédito também, sem problema nenhum, tá? Então, pagando ali,
ou mandando dinheiro para outras pessoas. Então você vai ter um login, e aí esse login vai ser o seu nome, e aí quando alguém fizer um pagamento para você, você vai ter que passar esse login para ele. Então arroba, que o meu, por exemplo, é arroba Marcelo Dói, né? Da minha esposa tem o nome dela, da clínica tem o dela, e assim por diante, tá? A Cibele.Paula. Ana Souza, ele tenta para ver se tu vai dar corda, entende? Exatamente, tem isso também. Então, às vezes, tem que cortar ali pela raiz já, né? Que aí já impede. Já me perguntaram se tinha finalização, eu respondi que trabalho com massagens com fins terapêuticos. Tá vendo? Ó, a Cibele já também ajudando aí. Ana, melhor só trabalhar com mulheres. Pois é, tem essa questão também, né, Valéria? Mas também com o tempo você vai conseguindo desenvolver isso daí e trabalhando com atendimento dos maridos, com a presença das esposas na casa e tudo mais. Então, às vezes acaba sendo possível, tá? Massagem sem sacanagem, temos que sinalizar para as pessoas, verdade, eles estar doentes, nosso trabalho sério, importante, tanto mulher ou homem pode acontecer assédio. Isso também é uma outra verdade, tanto mulher e homem pode acontecer o assédio, tá? Tô focando mais no público feminino. É uma outra opção também, né, Ana Souza? A Cibele já trabalha preferencialmente com homens. É tudo questão do mercado, tá? Esse assédio dá pano pra manga, dá menos, tá? Dá mesmo. A SZ Massoterapeuta, eu não atendo, dependendo do caso, nem respondo, já bloqueio. É uma outra opção também, viu? É uma outra opção. Se perceber que maldade, já nem leva adiante no primeiro contato, é verdade. A Camila.Matias, quando entra em contato, eu já deixo avisado que não tem conotação sexual. Essa é uma outra mensagem que você pode deixar já padrão para todos os clientes, tá? E aí, você não precisa ter medo de ficar falando isso. Tem que falar. Faz parte da comunicação com o cliente, entendeu? Então, quando você já manda lá logo no começo que seus trabalhos são para fins terapêuticos sem conotação sexual, tá? Você já deixa bem claro isso logo de cara no começo. E aí, para o cara entrar em contato com você e tentar fazer depois no final, é porque o cara é muito abusado mesmo, muito folgado, tá? E aí você tem que bloquear o cara mesmo, tá? E tudo mais. Então, tem cliente que não fala antes. Claro, isso ali, ele já sabe e aí ele já evita de falar isso. Se ele quiser marcar com você mesmo, tá? Você ganha uns pontinhos ali. Por isso também já deixa avisado antes. Exatamente. Depois de cobrar 50% de adiantamento, minha agenda ficou. Minha agenda ficou equilibrada. Depois você me fala, Fabio. Ah, tá aqui, ó. Ops, voltando. Depois de cobrar 50% de adiantamento, a desistência não acontece com tanta frequência. Eu também acredito que isso ajuda muito, Fabiola. Muito bem lembrado, viu? Muito obrigado aí por me lembrar. Pessoal, já são 22h06. A gente falou sobre vários temas, inclusive sobre a comunicação. Então, tudo isso é em relação à comunicação. E também não esqueça, comunicação com o cliente é em relação à intensidade de pressão. Eu ia tentar chegar nisso lá. A gente só ficou no pré-atendimento. Mas no atendimento, assim, a comunicação com o cliente em relação à intensidade de pressão é fundamental. E perguntar o objetivo, o que ele quer com a sua massagem, tá? Isso também é muito importante. Porque se você não consegue, assim, ter certeza do que ele quer com o seu serviço de massagem, não tem como você dar resultado para ele, tá? Não tem como você dar resultado para ele. Então isso é fundamental. O Richard, eu não tenho eu tenho a minizinha Chip 2, mais clientes. Não gosto. Meus clientes não gostam de tocar. Obrigado. Eu acho que ele tem aquela maquininha de chip, né? Mas
o importante é ter opções de pagamento, crédito, cheque hoje em dia não usa, né? O Pix é uma vantagem enorme, veio assim para ficar realmente, enquanto ainda não forem cobradas taxas, vale muito a pena, tá? Não tenha medo de reajuste, procure todo ano colocar algo novo no mesmo espaço. Tem que reajustar todo ano, pessoal, tem que reajustar todo ano, tá? Nunca esqueça disso. Eu atendo aqui mulheres, e algumas me perguntam, eu atendo homens, ou seja, os maridos. Digo sim, a esposa estiver presente, eu faço a massagem terapêutica. Beleza. É isso daí. Goldfall, professor, tem diferença de massagem cremes ou óleos neutros para óleos de óleo essenciais? Tem, né? Tem porque quando você usa o óleo essencial, você já está tendo um objetivo a mais no seu atendimento. E tudo, e o óleo, e o tipo de óleo essencial que você vai utilizar, depende do quê? Depende da queixa do cliente. Então, essa é uma outra forma de avaliação do seu cliente que você vai determinar para utilizar um determinado óleo essencial. Então, se ele chega para você e fala assim, eu estou muito estressado, muita insônia, muita dor, tensão muscular, que óleo essencial que você vai trabalhar para ele? Um hortelã-pimenta, um arnica, tá? Os tipos de óleos essenciais para tirar dor muscular, tensão muscular. Se ele está com, por exemplo, depressão, aí você vai usar algo mais estimulante, uma canela, um ylang-ylang, um gengibre, entendeu? Algo que faça ele ser estimulado, tá? Então, óleos mais energizantes. Então, de acordo com a queixa do cliente, é que você vai determinar qual óleo essencial você vai estar utilizando. E os óleos essenciais, eles são misturados onde? Nos óleos de base, nos óleos neutros, nos óleos vegetais preferencialmente. Por quê? Porque são carreadores desses ativos, dos óleos essenciais. Eles carregam para dentro da pele da pessoa. E o que seria isso? Então, por exemplo, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoas. Então, esses tipos de óleos é que podem ser associados aos óleos essenciais, tá ok? Nunca esqueçam disso, tá? Então, o creme, também o creme neutro, aí já é um pouco, às vezes, mais complexo a gente misturar o óleo essencial, mas é possível também, tá? É possível também. Já os óleos, né, a gente mistura com os óleos vegetais, tá ok? A Fabiola Barros, suas dicas é maravilhosa, já comprei o curso. Que legal, estou nessa turma nova. Obrigado, seja bem-vinda, Fabiola. Vou conversando mais com você lá. Professor, gotas de orvalho é um bom aromatizador para usar? Aromatizador, gotas de orvalho. Ó, eu não tenho lembrança desse tipo de óleo essencial, tá? De gotas de orvalho. Mas o orvalho, para mim, tem um cheiro mais pesado, tá? É um cheiro mais amadeirado. E eu sempre falo assim, que os amadeirados, os óleos pesados, eles não são muito ecléticos, tá? Então, para aromatizar o ambiente, eu sempre indico os óleos cítricos, tá? Os óleos cítricos, João Neto, tenta pensar mais nos óleos cítricos, tá? E a Joassara, eu uso o carreador de coco. Pode ser também, mas eu acho que o de coco é mais caro, né? E a Joassara, eu também uso creme vegano. Aí eu não sei te dizer se o creme vegano é melhor do que o creme neutro, que é mais barato. E aí, assim, hoje em dia tem muita gente que vende óleos. Eu tenho que fazer uma aula sobre isso, né? Mas assim, eu tenho muitos clientes que usam óleos e que vendem óleo X, óleo Y. Gente, o mais neutro é sempre o melhor, tá? E aí, para incrementar, utilize os óleos essenciais. Isso vai fazer mais diferença, tá ok? Meus clientes não gostam de tocar depois da cabeça. Ainda não entendi direito o que você escreveu, hein, Richard? Meus clientes não gostam da touca. Da touca no apoio de cabeça. Entendi.
Mas o que tem aqui em relação? Bom, se eles não gostam da touca, tá? Limpa bem com álcool, higieniza na frente do cliente. Higieniza ali bem o apoio de cabeça na frente do cliente e aí depois faz ele deitar. Nunca deixe de higienizar na frente do cliente, para ele ver o que você está fazendo ali. Álcool 70, borrifa, pega a flanelinha e limpa na frente do cliente, já que ele não gosta da touca, tá? No apoio de cabeça, tá ok? Bom, é isso, pessoal. Boa noite. Olha, minha amiga Rafaela, referência em estética íntima para vocês, entrando aqui com a gente no final da live. Boa noite, Rafa. Tô terminando aqui, mas depois a gente conversa mais para produzir os conteúdos de vocês. Fazer live também, né, Rafaela? Vai ter que fazer umas lives também aí, tá ok? Entendeu, Richard? Agora, desculpa, eu acho que eu demorei muito para entender o que você estava querendo ali. Mas eu acho que agora você entendeu, né? Então, se você limpar na frente do cliente ali, eu tenho certeza que eu acho que vai ser mais tranquilo. Boa noite, gente. Até amanhã. E provavelmente amanhã a gente consegue ainda às 9 horas de novo, tá ok? E qualquer dúvidas, podem me mandar no direct. Lembrando que hoje, então, tem boleto parcelado ainda, tem desconto para vocês, tá ok? Abraço, boa noite. Boa noite, Rafa.